Inglês na área de dados. A partir de qual nível vai fazer diferença na sua carreira profissional? É possível trabalhar na gringa com inglês intermediário? Inglês técnico e conversação realmente existem ou é conversa de vendedor de curso de inglês? E claro, como eu consegui trabalho nos Estados Unidos, mesmo com inglês meia boca? Tudo isso e muito mais logo após a nossa vinheta. Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruce Fonseca, eu sou especialista em Business Intelligence, trabalho com análise de dados aqui nos Estados Unidos, também sou professor de Power BI, SQL e Python para análise de dados e criei esse canal para deixar você muito bem informado. E o nosso tema de hoje é algo que as pessoas me perguntam muito mesmo, principalmente porque eu moro fora do Brasil, que é sobre o nível de inglês. Então as pessoas estão buscando ou têm o desejo de trabalhar fora do país e eles aí perguntam para mim, falam, Bruce, mas qual nível precisa ter mesmo? Como eu sempre respondo essa pergunta, eu falei assim, vou montar um vídeo e falar sobre esse assunto. Porque assim, você já passou vergonha por causa do seu inglês? Você precisou ali gastar o inglês ali? Precisou pedir uma informação no aeroporto, dar uma informação para alguém? Ou veio aquele gringo lá fora da empresa, né? O gringo da matriz veio visitar o Brasil e você não sabia responder o gringo, passou uma vergonha, passou apertado, fingiu que entendeu, concordou com tudo ali e ferrou, né? Isso já aconteceu comigo, que o fato de você não ter um inglês melhor ou suficientemente ali intermediário, acaba ali impactando de você não alavancar a sua carreira, você perde oportunidades porque você não tem inglês. E aí você pode jogar a culpa em outras coisas, mas o fato é que o inglês é a forma de você se comunicar com pessoas que não têm o mesmo idioma nativo que você. Então o inglês sim é muito importante e você ter o inglês ali é o ponto inicial para você ganhar mais visibilidade, porque com o inglês você aumenta a sua rede de comunicação. Perceba que com o português você fala normal, ali você trabalha no seu dia a dia com as pessoas ali do seu escritório, da fábrica ali, mas quando você fala inglês você expande fora desse local de trabalho, fora ali da fábrica, fora ali da planta, do país, você aumenta a sua rede, você aumenta o seu network e você começa a ter acesso a mais informações que ainda não estão disponíveis em português. Mesmo com o avanço da inteligência artificial, não é a mesma coisa você traduzir do que você entender algo em inglês. Então, inglês é sim algo muito importante, você sabe disso e é por isso que você está até aqui nesse vídeo também. E eu vou compartilhar com você a minha experiência, porque o inglês sempre foi algo, uma pedra no meu sapato, muito bem isso mesmo. O inglês, é algo que a vida inteira eu tive que me esforçar muito para ter pouco resultado. E além disso, ainda eu nunca senti uma motivação muito forte com o inglês, eu sempre tive picos de motivação, logo eu perdi a motivação, igual a academia. Você vai lá, faz o contrato anual na escola, na academia, vai a primeira semana, daí começa a sentir dor, começa a arrumar umas desculpas, depois não vai mais e fica o resto do ano pagando. Ou então você vai, não faz o treino certo, faz um treino meia boca e no final de um ano pagou aí sei lá quanto e não teve resultado. Com o inglês é a mesma coisa, comigo foi assim e comigo ainda meu inglês não é bom o suficiente, não é o inglês que eu gostaria de ter, até porque eu trabalho com americanos nativos aqui e eu sinto muita diferença do americano nativo para um francês, um chinês, um indiano que não tem o inglês como idioma nativo deles, né? Então eles falam inglês, quando eu falo inglês ali com o chinês, com o indiano, com o francês, é diferente, eu falo assim, eu entendo tudo que eles falam, eles entendem tudo que eu falo, a gente se comunica bem, mas na verdade é que a gente não se comunica igual um nativo que nasceu, sei lá, na Inglaterra, Austrália, Estados Unidos, né? Isso porque as pessoas, os nativos, eles usam muitas expressões, igual no Brasil, né? Você fala assim, e aí, onde você tá? Onde você vai? Como é que foi, né? Não fala assim, onde você estava a última noite? E por aí vai, né, pessoal? Então, eu tive muita dificuldade com o meu inglês para aprender inglês e mesmo estando aqui nos Estados Unidos, tem vezes que eu escuto algo e falo assim, pode repetir para mim? Ainda não entendi, a pessoa precisa explicar de uma outra forma. Então, o inglês sempre foi um karma na minha vida. E até hoje eu não tenho um inglês fluente, acredito que eu tenho um inglês ali de upper intermediate para um avançado ali, talvez.
Mas a verdade é que eu continuo evoluindo, eu continuo estudando e eu vou dar algumas dicas aqui para você que me ajudaram muito e eu acredito que podem te ajudar muito também. Então, na minha carreira profissional, eu comecei como operador. E aí quando eu comecei de operador, fui trabalhando com dados, depois fui trabalhar no escritório, e aí comecei a estudar inglês, e aí era aquelas escolinhas de inglês meia boca, que você paga baratinho, aprende nada, gasta seu tempo, e por aí vai, né? Aquele ensino bem básico, bem zoado mesmo. Até que em 2010 eu comecei a ter contato com pessoas que vieram de outras empresas para ajudar a nossa empresa no Brasil. E aí eu comecei a ver que meu inglês realmente não era nada, comecei a estudar, deu aquele pico de motivação, logo depois o pessoal foi embora, eu parei de estudar inglês também. E aí, em 2015, eu fui fazer uma entrevista na Jaguar Land Rover, na primeira planta que eles estavam abrindo fora do Reino Unido. É a planta que fica ali em Penedo, na Dutra, se eu não me engano, é do lado do prédio da fábrica da Xerox, no Brasil. E aí eu estava indo muito bem na entrevista, eu vi que o gestor tinha gostado bastante de mim, até que entrou a mulher do RH e começou a falar inglês comigo, fazer umas perguntas, e eu fiquei, não sei o que lá, me enrolei todo, e aí no final eu falei assim, respondi, né? E ficou aquele ar de constrangimento. E ela falou assim, respondeu, sim. E aí eu voltei para casa, né? Pô, de Penedo até Sorocaba, acho que foram umas 4 horas dirigindo, né? Ou seja, eu perdi 4 horas indo, 4 horas voltando. E basicamente porque não bastava eu ser bom para aquela vaga, para aquelas atividades. Eu ia precisar me comunicar com pessoas do Reino Unido. E se eu não tivesse o inglês ali mínimo necessário, eu não conseguiria me comunicar com eles. Como eu ia implantar os padrões lá das fábricas do Reino Unido no Brasil se eu não conseguia entender o que os caras falavam? Então o inglês era imprescindível. E isso me marcou muito, porque até hoje eu lembro como eu me senti naquele dia. Ela falou, puta vida, sou um bosta mesmo, né? Pô, devia ter estudado inglês, tive tanta chance aí e só vivo me arrastando com o inglês. Aí voltei a estudar inglês com mais firmeza, logo perdi a motivação de novo e depois só fui ganhar essa motivação de novo em 2020, quando eu fui fazer uma apresentação para o CEO da empresa, e aí estava o CEO da América Latina, e aí estava uma mulher da França, todo mundo falava em português, então estava tranquilo, mas quando eu fui entrar na sala, o nosso CEO falou assim, Bruce, pode ficar tranquilo e fazer a reunião em português se você preferir. E eu falei assim, claro que em português, não ia ter outra opção. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E como eu já tinha estudado em várias escolas, escola barata, escola cara, escola no interior, escola em São Paulo, parece que eu nunca consegui de verdade aprender inglês, sabe? Só ficava patinando. Eu falei assim, vou tentar algo diferente e vou para o inglês particular. E aí, fazendo o inglês particular, eu vi que eu comecei a avançar, porque basicamente quando eu precisava fazer alguma apresentação, que eu ia colocar em inglês, até gravar um vídeo, que eu precisei gravar vídeo falando inglês, explicando um projeto, eu escrevia todo o texto. E aí, nas aulas com esse professor de inglês meu, que ele era nativo lá da Inglaterra e estava morando no Brasil, a gente fazia as correções e com as correções eu ia melhorando o meu inglês ali, acertando os gaps que eu tinha ali. Mesma coisa em processos que eu precisei participar dentro da empresa com o inglês, ele me ajudou a me preparar também. Então, basicamente foi algo sob demanda ali, né? Ou seja, eu levava a minha necessidade e ele ia ajudando eu melhorar ali o meu inglês ali nas áreas que eu estava ruim. E essa é a vantagem de você estudar com um professor particular. Em vez de você seguir uma metodologia, basicamente você vai cobrindo ali, entendendo os gaps que você tem e agindo nesses gaps ali. Eu lembro que eu já tinha começado a estudar inglês com esse professor, mas era bem no comecinho e eu precisei fazer uma apresentação em inglês. E eu lembro que foi algo tão constrangedor para mim que até hoje eu lembro de eu gaguejando pros franceses lá, né? E olha que eram franceses, o pessoal nem fala inglês tão bem assim, mas eu passei um baita de um apertado para fazer a apresentação para eles, foi um clima tenso ali. Eu falei, realmente eu preciso estudar inglês. Eu estudei inglês com esse professor particular, o Austin, um excelente professor, por uns 3 anos até eu chegar aqui nos Estados Unidos e depois de alguns meses aqui nos Estados Unidos, aí eu parei de estudar inglês com o professor particular. Mas, na verdade, o inglês começou a fazer diferença na minha vida mesmo, basicamente quando eu comecei a ganhar mais exposição, quando eu precisei começar a falar com níveis maiores do que o nível que eu trabalhava. Então, eu era coordenador de eficiência e eu tinha muito contato com gerentes e com diretores, mas chegou em um ponto que os meus projetos começaram a passar do nível de gerentes e diretores ali. A gente precisou começar a fazer apresentações para pessoas de outros níveis e pessoas de outros países
países também. Então, no começo, eu ter aquele inglês básico que eu aprendi na escolinha lá de Votorantim, me ajudava, porque no meu dia a dia, o meu contato com o inglês era basicamente fazer pesquisas no Stack Overflow. Veja que a gente não tinha ChatGPT naquela época, Copilot e nada. Então, quando a gente precisava de algo, a gente precisava ler a documentação da Microsoft, a documentação de uma API, ou procurar uma solução no Stack Overflow, que era o que todo mundo fazia antes do ChatGPT, ou seja, antes de 2022. Mas aí você fala assim, o inglês básico você conseguia se virar no dia a dia fazendo pesquisas de documentação, coisa e tal. Mas e para você trabalhar em projetos ali internacionais, para você participar de reuniões com pessoas em outro idioma, no caso inglês, né? Qual que é o nível que você precisa ter ali? E no meu caso, a minha sugestão é que você tenha no mínimo um nível ali Upper Intermediate. Esse nível ali, Upper Intermediate, vai permitir que você consiga entender a mensagem que a pessoa quer transmitir para você e você vai conseguir transmitir a sua mensagem para a sua audiência. Pode ser num projeto, numa reunião, com um colega de trabalho que está do outro lado do mundo e por aí vai. Então, quando você tem ali um nível, um Upper Intermediate, você consegue passar e entender a mensagem. Existe uma comunicação entre vocês. Com o nível básico, eu acredito ser muito difícil de você conseguir ali estabelecer uma conexão ali. E uma coisa legal, que mesmo que você fale com pessoas que têm um inglês avançado, fluente, ou sejam nativas de um lugar que fala inglês, quando você tem um nível intermediário, eles já ajustam o inglês deles ao seu inglês quando eles começam a perceber que o seu nível está abaixo do deles. E uma coisa legal é que quando você participa de um projeto ou de uma reunião, você sabe qual que é o assunto que será discutido. E isso permite que você se prepare, que você saiba o que será falado e o que você vai precisar falar em inglês. E quando você tem essa percepção, você até aumenta a sua capacidade de entender e de se comunicar, porque basicamente você consegue se preparar para aquilo. E foi assim que aconteceu comigo também. Igual eu falei para vocês, eu já estava fazendo a apresentação em inglês, mas eu sempre considerei meu inglês ali muito meia boca, muito macarrônico, muito me arrastando ali para aprender inglês, mas eu não desisti, eu continuei ali mesmo sendo difícil mesmo. E quando surgiu a oportunidade de fazer a entrevista para vir trabalhar aqui nos Estados Unidos, o que eu fiz foi me preparar. Inclusive tem um vídeo meu aqui chamado Entrevista em Inglês. Procure esse vídeo que eu vou dar todas as dicas de como eu passei nas entrevistas. Mas basicamente, eu resumindo, o que eu fiz? Eu li o enunciado da vaga, o job description, entendi tudo o que estava precisando. Eu criei um roteiro do que eu ia passar, de qual história eu ia contar para eles, de como eu ia vender o meu peixe para eles. Veja que não é mentir, é como você contar a sua história, tá bom? E lá nesse vídeo você vai ver que eu detalho muito bem como eu me preparei para essas entrevistas em inglês. E quando eu cheguei para falar com a recrutadora, ela tinha um sotaque do Texas, bem diferente, um sotaque carregado mesmo. Eu sinceramente eu não entendia bem o que ela falava, mas eu sabia o que ela queria ouvir e eu sabia que eu tinha fit, eu sabia que eu tinha capacidade de preencher aquela vaga. E como eu estava preparado, eu consegui passar a minha mensagem para ela. Eu não entendia muito, mas às vezes eu entendia que ela falava assim, awesome, awesome, tipo assim, muito bom, muito bom. E entendendo esse mínimo ali, eu vi que a entrevista tinha sido boa. Depois eu fiz a entrevista com o meu chefe, que é a pessoa que me contratou, que era o meu CEO, que foi o meu CFO por mais de um ano. E depois eu fiz a entrevista com outro vice-presidente. Ou seja, eu fiz um processo com 3 pessoas diferentes, cada uma de uma região diferente do país, cada uma com um acento diferente, mas eu consegui me preparar para isso. Então, às vezes seu inglês não é avançado, mas você consegue se preparar. Isso funciona para uma reunião, isso funciona para um projeto, isso funciona para uma entrevista de emprego também. Então, eu diria para você que a preparação é a chave. Claro que você precisa estudar inglês também, né? Você não vai ficar decorando frases a vida toda. Mas você se preparar, com certeza, vai te ajudar a ter uma melhor comunicação ali em pontos específicos. E uma coisa interessante também é que as pessoas falam muito em inglês técnico, coisa e tal, mas na verdade o inglês técnico é o seu inglês do dia a dia. É o vocabulário que você utiliza, o nome de uma tabela, são expressões, são regras de negócios que você já utiliza no seu dia a dia como analista de dados e você nem percebe que é um inglês
técnico. Isso basicamente porque já está no seu vocabulário, até porque as pessoas usam muitas expressões, muitas frases em inglês, inclusive usam muitas frases que eu nunca vi aqui, mas o pessoal gosta aí de parecer chique, gosta aí de gastar o inglês, não é mesmo? Mesma coisa quando falam de conversação. Quando falam para mim assim, inglês focado em conversação, mas na verdade o que passa na minha cabeça é que você precisa ganhar vocabulário, você precisa entender como as coisas funcionam aqui, sair daquele inglês básico, né? E uma coisa que me ajudou muito, depois que eu parei de fazer essas aulas, quando eu cheguei aqui, foi estudar com um aplicativo, aqueles aplicativos que tem memorização. Então eu fiz basicamente o curso do Gavin, e esse curso tinha lições, e essas lições depois iam para um aplicativo de memorização. Então o que eu estudava nas aulas, eu precisava fazer uma memorização disso depois. Isso funcionou muito bem, e as aulas eram sobre coisas do dia a dia. Isso aumentou meu vocabulário, aumentou as expressões que eu conhecia, e aí eu treinava ali com os meus cartões de memorização. Isso foi aumentando meu vocabulário ali, e claro, isso vai aumentando a sua conversação também. E ultimamente o que eu tenho feito muito é ouvir podcasts em inglês. E geralmente esses podcasts em inglês são podcasts para aprender inglês que falam coisas do dia a dia, como se comunicar numa reunião, como ir ao mercado, como fazer compras, como ir num bar, qual que é o vocabulário de cada lugar. E isso faz total diferença, porque quando você vai aprendendo isso, você vai aumentando o seu vocabulário, e quando você ouve alguém falar aquela expressão, aquela frase, aquela palavra, você já está acostumado com isso. E outra coisa que tem me ajudado muito também é a inteligência artificial. No meu caso, eu estou utilizando o Copilot no meu celular, então eu consigo fazer perguntas em inglês, em português, pedir para responder em inglês, pedir frases que utilizam aquela expressão que eu estou com dúvida, frases que eu possa utilizar uma palavra que eu pedi para traduzir, por exemplo, e isso tem me ajudado bastante. E mesmo morando aqui nos Estados Unidos, eu preciso continuar estudando. Eu até acreditava que quando eu chegasse aqui eu já ia falar o inglês muito bom, mas não foi assim. Inclusive as pessoas falam muito sobre fazer intercâmbio, o intercâmbio de um mês, e aí se você vai numa agência, o vendedor da agência fala assim, nossa, porque você vai lá, você vai aumentar seu inglês, pessoas que têm mais inglês ganham mais, têm empregos melhores, por aí. Ou seja, eles tentam vender uma transformação para você. Mesma coisa quando você for em uma escola, eles vão contar para você a transformação que o inglês vai fazer na sua vida. Então você precisa ter muito cuidado quando alguém quer te vender algo, porque geralmente essa pessoa, ela tem metas de venda, metas de atendimento e por aí vai. Então geralmente eles vão quebrar todas as objeções que você tem. Então você vai falar assim, mas eu não tenho muito tempo. Daí eu falo, mas estuda só 15 minutos por dia. Fala assim, mas eu não tenho esse dinheiro. Parcela em 3 anos. Eles precisam vender, eles precisam bater meta. E depois que você assina ali, para você desistir, é muito complicado. Então, sempre que você for escolher aí um treinamento, um intercâmbio, um curso, pense muito para você não gastar o seu tempo e principalmente o seu dinheiro em algo que não vai te dar resultado. Encare o inglês como um investimento na sua carreira, um investimento pessoal também, porque você poder se comunicar em outro idioma é algo que vai te expandir os horizontes e que, claro, com certeza vai te ajudar profissionalmente, porque você vai aumentar a sua rede, você vai aumentar a sua exposição como profissional, beleza? Essas foram as minhas considerações, espero que tenha gostado. Deixa aqui um comentário que eu vou ficar muito feliz de ler e responder cada um de vocês, beleza? Muito obrigado, até a próxima, valeu!